Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí ele dá uma promessa a Abraão: eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Para quem foi essa palavra? Para Abraão. Quando nós ouvimos essa palavra que Deus entrega a Abraão, nós primeiro entendemos que Deus faz um pedido para ele. Deus, ele não começa dando uma promessa dizendo: Abraão, eu vou fazer algo extraordinário na tua vida, simplesmente porque tu está na tua zona de conforto. Você sabia que uma águia, quando ela precisa alimentar os seus filhotes, ela precisa sair da sua zona de conforto e procurar a caça? E quando ela encontra essa caça, ela traz para o seu ninho, e o seu ninho fica recheado, fica abundante. Então na nossa vida, tudo que a gente quer, a gente precisa entender que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Tem muitas pessoas que ficam dizendo: Deus, por que o Senhor não abençoa minha vida com isso, com aquilo? E eu tenho certeza que Deus, se Ele pudesse clarear as mentes das pessoas, Ele clarearia as mentes dizendo a seguinte frase: eu já te ordenei. Como Ele disse a Josué: eu já te ordenei. Você precisa ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, irei contigo. Nós percebemos um outro momento na história de outro homem chamado Moisés, onde Moisés, ele decidiu que ele ia realmente lutar por aquele povo e ser um libertador do seu povo. E chega um momento onde Moisés, ele entra em uma grande tribulação, porque ele achava que o seu povo o rejeitaria, não aceitaria ele como libertador. E a Bíblia fala que Moisés, ele se encontra frente à sarça ardente. E quando ele se encontra frente à sarça ardente, ele diz para Deus: Deus, eu não vou ir, não vou, eu tenho medo da rejeição, eu acho que eles não vão querer me ouvir. E novamente Deus olha para ele e diz: vai, porque eu estarei contigo. Você dirá a eles: o eu sou te enviou, me enviou. Eu vou te fazer uma pergunta. Na sua vida, você já viveu algum momento Deus te ordenando a fazer algo? Sim ou não? E quando Deus, ele te ordena a fazer algo, você entende que muitas vezes a promessa está no final daquilo que você precisa tomar de decisão? Então muitas vezes nós precisamos passar por um deserto na nossa vida, passar por lugares difíceis, por um Egito, por muitos lugares, para conseguir chegar no lugar da promessa de Deus. Quantos entendem isso? E hoje eu queria que você entendesse que na sua vida, assim como Abraão, Deus está te pedindo todos os dias: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, ou seja, saia da sua zona de conforto. Então nós necessitamos entender que por trás de toda a promessa e aonde Deus quer nos levar, Ele está dizendo para nós: você precisa alguma coisa. Você precisa. E eu quero que você olhe para esse texto e veja o quanto Deus estava pedindo para Abraão: saia da tua terra,
Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui já foi embora da sua cidade? É fácil? Porque quando a gente sai da nossa terra, a gente sai da onde a gente já estava estabelecido. A gente sai do meio das pessoas que a gente sabia que precisavam do nosso apoio, mas muitas vezes nós precisávamos do apoio dessas pessoas também. Então, sair da terra é sair do lugar de segurança. E aí a Bíblia fala exatamente isso, que Deus disse: saia do meio dos teus parentes. Eu tenho um casal de amigos aqui da igreja, e eu lembro que quando nós ainda estávamos para pensar em ter filhos, a gente conversava sobre a importância de ter rede de apoio. Irmão, eu não sei se você já teve um filho ou uma filha, mas eu sinto muito por todos os pais que tiveram que ter filhos sem rede de apoio. É muito difícil uma mãe, por exemplo, ter que começar a criar um filho sem ter a sua mãe para lhe ajudar. Porque muitas vezes a mãe é aquela mulher, a mãe da moça que tem o nenê, é aquela que diz: para aí que eu vou te ajudar. Por mais que às vezes a mãe queira se intrometer demais, não adianta, ela é importante. Eu falo pela minha sogra que está me olhando com uma carinha agora. Irmão, nos primeiros dias, eu e a minha sogra, nós discutimos que o hospital inteiro ouviu. Eu lembro de eu e a minha sogra se olhando e ela dizendo: mas ele precisa disso, ele precisa daquilo. E eu... E o Miguel não parava. E eu lembro de a gente dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu disse para ela. E ela me dizendo, eu digo: olha, quer saber de uma coisa? Me dá um nenê que eu tenho que passar por essa fase. Uma hora eu vou descobrir o que ele está precisando e ele vai parar, e eu vou me sentir um herói, mas deixa eu tentar. E aí ela olhou para mim, me deixou. Só que chegou uma hora, irmão, papais e mamães que estão aqui, que a gente não aguenta o sono. E quando a gente não aguenta o sono, como é bom a gente ter suporte, porque daí a gente não quer se entregar, né? Eu já estava vendo duas sogras. Imagina duas sogras, irmão. Se uma já é... Eu já estava vendo duas sogras e ela dizia assim: tu quer que eu cuide dele? Eu dizia: tudo bom, sogra, pode cuidar dele. E aquilo para mim era um alívio. Amém? Então nós precisamos entender que Abraão, ele teve que entregar, ele teve que sair da sua zona de conforto, mas também de apoio, a sua rede de apoio. Eu fico imaginando que muitas vezes, talvez Abraão, ele imaginava: poxa, eu vou estar aqui com meu pai, o dia que meu pai falecer, eu posso ajudar nisso, naquilo, e eu vou estruturar junto com meu pai. Mas chegou um momento onde simplesmente Deus disse para ele: sai. E esse ouvir o sai é muito difícil de ouvir. Você está entendendo? Não é fácil você ouvir sai. E aí, quando às vezes a gente não quer sair, Deus ainda coloca algum tipo de espinho para te empurrar, para te fazer sair daquela zona que você sabe que tem que sair, mas que está difícil sair. Quantos conseguem entender isso? E quando nós olhamos então para essa história de Abraão, nós percebemos uma decidida de peregrinação. Eu já falei sobre esse tal de peregrinar num outro culto. Abraão, ele se tornou um nômade. Você sabe o que é ser um nômade? Quantos aqui não precisa ser casa própria? Quantos aqui tem casa? Não precisa ser própria. Quem tem casa? Se não tem, dá pena. Você vai voltar para onde no final do culto? Você quer um pouso? Não precisa ser próprio, irmão. Precisa. Quem aqui tem casa? Quem aqui tem cama? Glória a Deus. Eu já estava dando meu colchão. Irmão,
Você pode passar os perrengues que passa na rua, mas não tem coisa melhor do que chegar em casa. Eu vou fazer uma pergunta. Eu nunca passei por isso, tá? Nunca passei. Quem aqui já brigou e deu uma saída de casa por alguns minutos, algumas horas? Quem aqui já pegou, deu aquela discutida com a mulher e disse: não é eu tô saindo de casa para sempre, é eu vou dar uma volta, mulher, eu tô saindo. Quem já passou por isso? Uma coisa boba. Uma coisa boba. A gente se olhou, eu disse: poxa, achei que tu tinha feito comida para mim. Ai, pastor, tu é melancólico nesse nível? Eu disse: pois é, estava cuidando do Miguel, não sei o quê. Aí a gente deu aquela discutida, eu disse assim: quer saber? Eu logo já tenho que sair para a rua fazer algumas coisas. Vou almoçar na rua. Irmão, eu saí que nem Pedro. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Me senti um nada. Eu passava pelo samba e pensava: não quero samba, eu quero minha comida, quero ir em casa. Passava por outro lugar e já tinha passado das 2 da tarde. Restaurante não estava aberto. E eu pensava: gente, que vontade de chegar com um bifinho em casa e dizer: amor, vamos comer um bife junto. É tão ruim quando a gente se sente sem um lugar para voltar. Quem está entendendo? Irmão, você pode não ter uma mansão, mas coisa boa ter o que é seu. Quem aqui já passou por algum tipo de constrangimento na casa dos outros? Que você nunca passe, mas eu vou te contar uma história rapidamente. De uma mãe e de uma filha que chegaram na casa dos tios daquela criança. E aquele tio era o cara mais chato do mundo, insuportável. Aquela criança, ela queria tomar um iogurte, e aquele tio dizia: não é hora de tomar iogurte, é hora de comer. Aquela criança estava chorando de noite, e aquela mãe estava tentando fazer a criança parar de chorar, e aquele homem gritava bem alto para a esposa: pá, mas que choro horrível, não vejo a hora de dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Qual é o sentimento daquela mãe naquele momento? O sentimento de ter um cachorrinho. Quando chegaram dentro daquela casa, disseram: oi, a gente pode ter esse cachorro? Não, aqui dentro não é para ter cachorro. Qual o sentimento? Eu não sei, pergunta para minha esposa, porque ela já passou por isso. Mas quando eu ouvi essa história, eu chorei muito. Hoje eu entendo quando a gente diz assim: não precisa ter muito, mas coisa boa, né? É ter um fogão, uma geladeira que é sua, que bota o que quer, que ninguém tem que falar nada. Um dia minha esposa disse para mim: como eu quero ter um animal de estimação? Eu digo: tenha o que tu quiser, porque na tua casa tu pode mandar. Ela se encheu os olhos de lágrimas e disse: obrigado, meu amor. Hoje a minha esposa é feliz por ela poder ter a casa dela e não precisar depender de ninguém, porque é horrível tu ter traumas de dependência das casas dos outros. Sabe aonde que eu quero chegar? Quando Deus mandou Abraão sair da sua casa, ele se tornou um nômade que ele precisava andar muitas vezes esticando as suas tendas nas terras dos outros. E chegou a tal ponto que Abraão está chegando com a sua esposa num lugar e ele diz para ela: se eu disser para eles que tu é minha esposa, eles vão me matar. Então a partir de agora tu vai dizer que é minha irmã. Imagina o coração de Abraão se despedaçando para conseguir cumprir o que Deus tinha pedido para ele. Tem que dizer que a esposa era a irmã, para não matarem ele. Sabe como é que é o nome disso? Obediência, mesmo que custe um alto preço, porque sabe que quem prometeu é maior do que as dores. Eu não sei se você entende aonde eu quero chegar. Eu não vou ficar falando sobre Abraão, eu quero falar sobre você, sobre mim, sobre pessoas que vivem a certeza de que Deus prometeu, mas que ainda estão passando por lugares aonde elas precisam montar e desmontar as suas tendas,
ou seja, viver desafios. E você precisa entender que quando Cristo, Ele coloca a semente dele em nós, Ele nos aponta uma terra prometida chamada céu. Quando Cristo, Ele aponta para nós, Ele entrega em nós a semente do reino dele, Ele diz para nós: a partir de agora vocês vão peregrinar. Eu quero que você olhe nos meus olhos e entenda uma verdade. Quantos cristãos aqui sofrem desafios diários? Por favor, levante a mão se sofre mesmo. Seja bem-vindo ao lugar dos peregrinos. Seja bem-vindo ao lugar das pessoas que sabem que estão indo para um lugar, mas ainda não se sentem na sua terra. Irmão, enquanto você for cristão de verdade, você vai precisar entender que você está numa constante peregrinação até a eternidade, e que é lá no céu que você vai encontrar uma casa preparada para você e conforto. Mas enquanto você estiver na terra, você vai viver muitas vezes os desafios de estar peregrinando numa terra que não é a sua. Quer ver um sentimento que um cristão sente? Solidão. Quem já sentiu solidão? Sabe por quê? Porque quando Deus ele te promete, Ele te faz pedidos. E muitas vezes Ele faz você se afastar de pessoas que pareciam que faziam você se sentir mais perto de alguém. E você vai começando a decidir trocar suas amizades, o seu meio. E muitas vezes, para você seguir o plano de Cristo, você se sente muitas vezes só. Porque a Bíblia mesmo diz que a inimizade com Deus é a amizade com o mundo. Quando você de fato quer ter uma amizade com Deus, você precisa aprender que você vai viver uma inimizade com o mundo. Isso faz você se sentir só. E não foi em vão que Jesus, em João 14, diz assim: não os deixarei. Espera aí. Por que Jesus estava dizendo não os deixarei órfãos? Porque o sentimento que muitas vezes o cristão sente é de orfandade. Eu não sei se você já passou por uma crise espiritual de perguntar onde Deus está. Onde está meu Deus? E é nessa crise de orfandade de você dizer: cadê Deus? Que Jesus ele te fala isso. Eu não os deixarei órfãos. E a promessa dele é: voltarei para vocês. Só que vem o momento mais profundo dessa palavra. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você for ali fora e perguntar para os do mundo: cadê Jesus? Eles sabem onde está? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Jesus já esteve aqui na terra, sim ou não? Ele continua pisando na terra? Você hoje não pode dizer: Jesus está lá em Jerusalém, na casa tal. E naquela época Jesus estava falando para os seus discípulos que ele iria para os céus, e eles sentiriam a saudade e o vazio de não ter alguém para segurar, alguém palpável. E olha só o que diz o texto: o mundo não me verá mais, porém vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E aí vem o versículo principal, versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai. Eu quero que você diga isso. Diga: Jesus está no Pai. Vocês estão em mim. Diga: eu estou em Cristo. E que eu estou em vocês. Diga: Cristo habita em mim. O sentimento de orfandade, solidão,
se desfaz a partir do momento que nós criamos dentro de nós essa crença. Qual crença? Cristo vive dentro de mim. O grande segredo para Abraão permanecer firme na promessa foi voltando os seus olhos para aquele que o prometeu. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Agora eu vou entrar no contexto nosso. Onde Deus está? É uma pergunta. Onde Deus está? Onde Deus está? Eu estou... Não. Onde Deus está? Onde Deus está? Onde Deus está? Em mim. Vamos individualizar um pouquinho? Onde Deus está? O segredo para nós vencermos as nossas crises está em olhar para dentro de nós e encontrarmos Cristo. Quando você começar a entender o que eu estou querendo dizer, uma chave vai começar a girar. Está com crise lá fora? Olha para dentro. Olhar para Deus que está dentro é uma atitude que precisa se tornar um hábito. Se você acha que está entendendo, eu queria te aprofundar nessa palavra. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes a crise vem e você fica olhando para a crise? Quantas vezes você está no meio de uma briga e a última coisa que você faz é se interiorizar e procurar Deus que habita em você? Quantas vezes as pessoas fazem perguntas para você difíceis e ao invés de você parar e procurar aquele que habita em você, você... A resposta que vem aqui, mas não a que vem daqui. Sabe por que por que nós fazemos isso? Porque ainda procurarmos Cristo dentro de nós não se tornou um hábito. E sabe por que não se tornou um hábito? Porque ainda a existência de Cristo em nós não virou uma crença. Eu queria que você conseguisse trabalhar a sua mente hoje para entender que Cristo vive dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. E eu vou te dizer, nesse momento talvez você não esteja no meio da tempestade, mas no meio da tempestade você vai manifestar aquilo que você crê. E se você não estiver preparado para para manifestar aquilo que hoje eu estou tentando preparar você vai errar. Domingo passado eu preguei um culto inteiro para chegar no final e dizer para você que o segredo é você entender que Cristo vive dentro de você. E hoje Deus está preparando um culto inteiro para fazer você entender o que é Cristo viver dentro de você. Irmão, existem pessoas que viveriam com outras atitudes se elas tivessem essa crença verdadeiramente profunda dentro delas. Muitas vezes as inseguranças que nós temos é a dificuldade de crermos que Cristo habita em nós. Muitas vezes os medos que ainda atordoam a nossa mente são resultado da nossa dificuldade em crer que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. O texto de Lucas 17, versículo 20. Eu amo essa versão, a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando que iria chegar o reino de Deus. E Jesus respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Vem para cá. O último texto que eu li com vocês, eu disse que o mundo não veria Cristo, sim ou não?
Porque ele habitaria onde? Nesse texto, Jesus está dizendo: quando o reino de Deus chegar, diga: o reino de Deus chegou. Senão você não estava aqui. Não será uma coisa que se possa ver. Sabe qual é o grande problema de alguns? E eu vou começar a cutucar mais firme. Tem gente que está dentro da igreja com os olhos bugalhados, procurando algo para ver. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê a manifestação de Deus? Não, eu quero ver anjo. Eu quero ver. E aqui Cristo está dizendo: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Lucas 17, 20. Não será uma coisa que se possa ver. Olha só o que diz agora: ninguém vai dizer: vejam, está aqui, está ali. E eu vou te dizer, eu vejo muitas vezes cristãos que estão bem nessa linha. Ei, eu soube que Deus está ali, vamos. Ei, nem sabe, eu vi que Deus está lá, vamos. Procurando Deus, procurando manifestação de Deus, procurando. E aí vem a fala principal: vejam, está aqui, está ali. E aí Jesus diz: não, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu queria que você fizesse uma prática comigo. Diga: não está aqui, não está ali, não está lá, está aqui. Eu quero que você pratique mais uma vez. Diga: não está ali. Erga sua outra mão e diga: não está lá, está aqui. Não, eu tenho que ser que nem o meu avô, que a minha mãe dizia: pai, por que tu diz 20 vezes a mesma coisa? E ele disse: para entrar na cabeça dos abençoados. Diga comigo: não está ali, não está lá. Não. Onde está? Onde está? Tem uns que estão quase. Onde está? Não está ali. Não está lá. Onde está? A Restauração Kids já tinha pegado. Né, meu filho? Não está ali na igreja tal. Não está lá no evento tal. Onde está? Só que eu vou te dizer, atravessam o estado para procurar ele lá, atravessam o mundo para procurar ele ali, mas quando eu digo que ele está aqui, é como se não estivesse. Eu posso ler o último texto do meu parágrafo? Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Pastor, eu queria te pedir para te inventar uma canção que dissesse: Cristo vive em mim, umas 100 vezes. E não é que existe? Obrigado, pastor, porque é a verdade pelo menos sendo cantada. Fora do tom, verdade, mas cantada. Cristo vive em mim, aleluia.
já estou crucificado com Cristo. Agora vocês querem saber se eu estou no tom, né? Agora já não vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aonde Cristo vive? Não, vamos cutucar. Onde Cristo vive? Então, por que na hora da crise você olha para fora? Irmão, isso aqui pode até parecer ensino asiático, budista, diga o que você quiser. Porque muitas vezes o que se ensina lá nos falsos evangelhos é que quando você está em momento de crise, você tem que esvaziar seus pensamentos, sim ou não? E tem que fazer a tal da interiorização, sim ou não? Aí você diz, eu não quero essa interiorização porque está amarrado em nome de Jesus. Irmão, o grande problema dos falsos evangelhos é que você se interioriza para você mesmo. Mas aqui já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então quando eu me interiorizo procurando aquele que vive dentro de mim, que é Cristo Jesus. Eu não me interiorizo para o meu ego. Eu não me interiorizo para achar paz em mim mesmo. Eu me interiorizo para procurar a paz que excede todo entendimento. Agora, se você não aprender a se interiorizar, você não encontrará o Cristo que habita em você. E para a gente se interiorizar, isso precisa se tornar um hábito. Quer ver? Um dia eu fui numa igreja. Não vou falar sobre isso. No Templo de Salomão. Achei muito legal uma coisa que fizeram no Templo de Salomão. Antes do culto começar, as pessoas não conversam. Ai, pastor. Não, imagina fazer isso na nossa igreja em Uruguaiana. Isso quebra a igreja. Porque se tem irmão que gosta de conversar, é na restauração. Oi, fulano, o culto está rodando e o irmão está conversando. Não dá. Eu não vou nem tentar. Mas eu amei o que eu vi. Eles diminuem as luzes. Isso eu já tentei. Eles colocam um instrumental. E as pessoas, elas não chegam para papear. Antes do culto começar, elas começam a se interiorizar. Eu me assustei, porque eu cheguei lá, o pastor da tua igreja, irmão. Nisso me chega um com uma batinha e diz assim: meu amigo. Eu digo, vai ser oração? Vai ser o quê? Vão me pedir alguma coisa? O que é? Aí olhou para mim e disse: meu amigo, aqui dentro não dá para filmar. Eu digo, desculpe. Já me senti quase num museu. Desculpe. Aí ele olhou para mim e disse: não, é que agora é a hora de a gente se interiorizar. Agora é a hora de a gente se concentrar. Eu quase que disse para ele: tu não quer ir para Uruguaiana comigo para ajudar os irmãos a se interiorizar? Irmão, tem gente que entra no culto e sai no culto em outra órbita. Chega assim, e sai do culto. O que vocês estão rindo? Em que mundo? Calma um pouquinho. Faz assim, ó. Pastor do céu, tem outra religião? Não, irmão, eu só estou te ensinando algo que a Bíblia mesmo diz. Medita nele dia e noite. A Bíblia. Mas eu nunca consegui levar a igreja a tamanha plenitude. Sabe que plenitude? Faça assim, ó.
Ele vive dentro de mim. Você só precisa acreditar que Deus habita em você. Essa convicção, e somente essa convicção, levará você até a presença dEle. Toda vez que você precisar encontrar Cristo, feche os seus olhos para o mundo ao seu redor e comece a abrir os olhos interiores da sua alma, voltando-se para o seu espírito. Se eu tivesse que falar a frase que determina essa ministração, eu diria: dê toda a sua atenção às partes mais profundas do seu ser, e ali você encontrará Cristo Jesus. Pastor, mergulhar para onde? Para dentro. A questão é que às vezes a gente já está distante, e já não vê Jesus dentro de nós. Eu me sinto muito melhor para ministrar depois que eu vejo vocês com esse nível de conexão com Ele. E eu vou dizer mais algumas coisas. Quando Cristo veio, Ele sabia exatamente as tribulações que viveríamos, assim como Abraão. E Ele entendeu que estaríamos distantes no corpo de Deus. Foi então que Ele, por um projeto divino, morreu em uma cruz. O véu se rasgou e Ele passou a habitar em nós, do mais distante ao mais íntimo, do mais profundo, do mais longínquo ao mais profundo. Ele habita em mim. O último versículo que eu leio, 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não sabem? Diga: eu sou casa, lugar de Deus. Ele habita em mim. Se eu pudesse terminar o culto de uma maneira assim, saborosíssima, vocês aceitariam? Faz 3 semanas que eu ouço uma mesma canção todos os dias. Eu sinto muito por ela ter apenas 2 minutos, porque se ela tivesse 20, eu ficava ouvindo 20. E essa canção, ela diz assim: a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para você ter chegado até aqui. É assim que você vencerá o pecado, é assim que você vencerá as crises, é assim que você vencerá as incertezas, é assim que você vencerá as inseguranças da sua alma. E a última frase: é impossível ser fraco com Cristo Jesus aqui dentro.